Como Elon Musk se tornou a pessoa mais rica do mundo? Você provavelmente sabe que Elon Musk é atualmente o homem mais rico do mundo, mas você sabe como ele atingiu esse feito? Nesse vídeo nós vamos te contar tudo sobre isso. Talvez durante sua própria infância nem ele pudesse imaginar o rumo que sua vida tomaria, mas o fato é que o garoto que nasceu na África do Sul, emigrou para o Canadá e posteriormente se mudou para os Estados Unidos da América para cursar universidade, se tornou no ano de 2021 a pessoa mais rica do mundo. Para chegar a esse nível de sucesso financeiro ele vem trabalhando incansavelmente para revolucionar a indústria do transporte, tanto na terra através da montadora de carros elétricos Tesla, quanto no céu com a fabricante de foguetes SpaceX. Em abril de 2022, ele se tornou notícia em todos os cantos do mundo ao resolver apostar 44 bilhões de dólares, 233 bilhões de reais, para comprar o Twitter, uma das maiores plataformas de redes sociais. Ele até tentou desistir do negócio no meio do caminho, porém foi processado pela empresa e finalizou a compra em outubro de 2022. Agora, Elon Musk é CEO da SpaceX, da Tesla e do Twitter, três das companhias mais relevantes no mundo. Mas como está dividido o patrimônio de Elon Musk? A maior parte do patrimônio de Musk vem da Tesla. Musk é proprietário de 25% da Tesla, o que equivale a 147,4 bilhões de dólares ou 781 bilhões de reais, divididos entre ações e opções de ações. Ele atribuiu mais de metade das suas ações como garantias de empréstimos. A segunda maior parte do patrimônio de Musk é da SpaceX. Ele é dono de 43% da companhia de fabricação de foguetes reutilizáveis, o que equivale a 54,3 bilhões de dólares ou 288 bilhões de reais. O valor total da empresa é validado em 127 bilhões de dólares. A terceira maior fatia da fortuna de Musk vem do Twitter, a mais recente e mais extravagante aquisição do multibilionário. Ele é dono de 82% da empresa, o que equivale a 21,6 bilhões de dólares ou 114 bilhões de reais. A quarta maior parte da fortuna de Musk vem de uma empresa que talvez seja um pouco menos conhecida pelo grande público do que as outras, mas que também está revolucionando o seu segmento. O nome dela é The Boring Company, que em tradução livre significa a empresa chata. Musk é proprietário de 69% dessa startup de infraestrutura que constrói túneis, o que equivale a 3,9 bilhões de dólares ou 20,7 bilhões de reais. Até 2020, Elon Musk era apontado como proprietário de 7 casas na Califórnia, que juntas somariam um valor de 200 milhões de dólares. Porém ele vendeu todas as residências e agora, mesmo sendo o homem mais rico do mundo, ele mora em uma pequena casa de apenas 37 metros quadrados que está situada no campus da empresa SpaceX no Texas. Apesar da inacreditável fortuna, Musk tem uma dívida bastante alta que gira em torno de 5,6 bilhões de dólares ou 29,7 bilhões de reais devido a um empréstimo que fez para completar o valor da compra do Twitter. Inspirado em outros mega-empresários, Elon Musk também iniciou um caminho de filantropia. Desde 2012, Musk faz parte de um grupo chamado The Giving Pledge, um movimento que incentiva os maiores bilionários do mundo a fazer doações de parte de sua fortuna. As doações dele, através dessa iniciativa, já ultrapassam 280 milhões de dólares. Mas por maior que seja esse número, ele ainda representa menos de 1% do seu patrimônio. Algumas de suas maiores doações foram nos valores de 55 milhões de dólares ou 290 milhões de reais para o Hospital Infantil de Pesquisa Setor Jude em setembro de 2021, visando estimular a pesquisa sobre o combate ao câncer. 50 milhões de dólares ou 265 milhões de reais para a XPRIZE em fevereiro de 2021 para ajudar a reduzir a emissão de carbono. E também 30 milhões de dólares ou 159 milhões de reais para escolas públicas e organizações sem fins lucrativos no Texas, onde a SpaceX constrói seus foguetes, no mês de março de 2021 para financiar estudos populacionais. Mas vamos saber como foi a jornada da vida de Elon Musk, desde criança até atingir esse patamar. Quando ele ainda era uma criança, vivendo na África do Sul, na década de 1980 ele aprendeu sozinho a programar. E com apenas 12 anos de idade, ele realizou a venda de seu primeiro software, um jogo espacial chamado Blastar. Ele ganhou por esse jogo aproximadamente $500. No ano de 1988,
Quando estava prestes a completar 18 anos de idade, Musk se mudou para o Canadá. Por lá ele teve todo tipo de trabalho, como por exemplo limpeza da sala de uma caldeira e de uma serraria. Foi nesse momento que ele conseguiu se matricular na Universidade de Queen em Ontário e, depois, conseguiu transferência para a Universidade da Pensilvânia, onde se formou em Economia e Física. No ano de 1999, Musk, juntamente com seu irmão Kimball, resolveu lançar uma empresa de software Zip2 enquanto participava do programa de pós-graduação em Stanford. Eles venderam essa empresa para a companhia de tecnologia Compaq por mais de 300 milhões de dólares em 1999. No ano 2000, já sendo um multimilionário, Elon Musk fundiu o banco digital X.com, do qual era um dos fundadores, com uma empresa concorrente fundada por Peter Thiel. Assim foi formado o PayPal. Posteriormente, já em 2022, o PayPal foi comprado pelo eBay por 1,4 bilhões de dólares. Nesse mesmo ano, Musk se casou com Justine Wilson, escritora e estudante que ele conheceu na Universidade de Queen. Primeiro filho deles, chamado Nevada, infelizmente veio a falecer com apenas 10 semanas em decorrência da síndrome da morte súbita infantil. No ano de 2002, Musk fundou a empresa SpaceX. E apenas 2 anos depois, em 2004, ele se juntou à Tesla como investidor e membro do conselho. Em 2008, Musk e Justine se divorciaram. Eles tiveram 5 filhos. Nesse mesmo ano, ele se tornou CEO da Tesla no meio da crise financeira dos Estados Unidos e, imediatamente, demitiu dúzias de funcionários. Nesse mesmo ano, a SpaceX lançou na órbita seu primeiro foguete desenvolvido de maneira privada. Em junho de 2010, a Tesla abriu capital na Bolsa de Valores da Nasdaq. Em 2012, a revista Forbes colocou Elon Musk pela primeira vez na lista de bilionários. Seu patrimônio líquido nesse momento era de 2 bilhões de dólares, 10,6 bilhões de reais. A SpaceX, avaliada no momento em 1,8 bilhão de dólares, 9,5 bilhões de reais, enviou à Estação Espacial Internacional a primeira espaçonave privada em maio daquele ano. Ainda em 2012, o executivo se divorciou da sua segunda esposa, a atriz Tallulah Riley. Porém, após 18 meses, eles se casaram novamente em junho de 2013. Mas em dezembro de 2014 eles se divorciaram pela segunda vez. Eles não tiveram filhos. Em agosto de 2016, a Tesla comprou a SolarCity, empresa fundada pelos primos de Musk que operava no setor de instalação de painéis solares. A aquisição ocorreu de maneira controversa e gerou diversos processos de investidores. Porém, em agosto de 2022, um juiz decidiu a favor de Musk. O ano de 2018 foi marcado por uma série de polêmicas na vida de Musk. Primeiro, ele tuitou sobre fechar o capital da Tesla. Isso causou uma alta exponencial nas cotações e levou a um processo da SEC. Como resultado, até os tweets de Musk passaram a ter que ser aprovados por advogados. Depois ele foi duramente criticado por algumas pessoas por ter fumado maconha em um podcast em setembro e por chamar de pedófilo um mergulhador britânico que ajudou a salvar crianças presas em uma caverna na Tailândia. O mergulhador depois processou o dono da Tesla, a quem irritou por dizer que a missão de resgate enviada pela Tesla e pela Boring Company era para ganhar visibilidade. Elon Musk também teve um relacionamento com a estrela da música indie pop, Dreams, com a qual ele teve 2 crianças, o filho Xaea12 nascido em 2020, e a menina Eza Dark Siderael nascida em 2021. Após se separar da cantora, ele ainda foi pai de gêmeos, frutos de um relacionamento secreto com uma executiva da sua startup de implantes no cérebro, a Neuralink. Ele teve um total de 10 filhos com 3 mulheres. Em abril de 2022, Musk, que já possuía 9% do Twitter, fez uma proposta hostil para comprar 100% da rede social. O conselho da plataforma decidiu aceitar a venda da empresa a Musk no dia 25 de abril, mas ele enrolou para fechar o negócio durante meses. Os executivos do Twitter resolveram processar Musk e forçar a concretização do acordo. No fim das contas, o CEO da Tesla acabou comprando a empresa no final do mês de outubro. Ele detém 82% da empresa de rede social. E você, já conhecia todos esses detalhes sobre a vida de Elon Musk?
Qual é a sua opinião sobre a trajetória da pessoa mais rica do mundo? Conta para a gente aí nos comentários. E já aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e manda esse vídeo para quem você sabe que pode gostar.